Boa tarde a todos. Estamos começando mais um podcast e hoje com a presença ilustre do delegado Sandro Montanari, que é o primeiro bragantino a assumir a cadeira de seccional. Sandro, muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui. E quero saber um pouquinho mais de você, assim, como que é a sua experiência de estar participando de um podcast? É a sua primeira vez? Eu acho que não, né? Olá, Júlia. Olá a todo o pessoal aí dos estúdios aqui desse podcast Intermediar é uma arte, tá? Um abraço aí pro meu amigo Denizar Sandoval, pessoa que eu admiro muito, um grande empresário, um visionário, com certeza, e para mim é uma honra. É um prazer e uma grande honra estar podendo participar disso aqui, que é muito importante, inclusive, para a cidade, para a região, tá? Vamos lá. Se eu já participei de podcasts, muitos. Tá? Gosto, tento ser comunicador. Eu acho que quando você se comunica, você passa melhor as ideias. Sim. E as pessoas vão pegando a sua vibe. A ideia é essa. A ideia é essa, sim. E nós já nos encontramos outras vezes, né? Inclusive Sim. no rodeio de Bragança. Eu sou fã de rodeio. Gosto, e quando vou com o meu chapéuzão, vou com a minha fivela, bota, eu adoro. Traiado mesmo. Traiado mesmo. E, doutor, fala um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui, as áreas em que você atuou. Perfeito. Conta um pouco para nós. Bom, vamos lá, Júlia. Hoje eu tô como delegado seccional de polícia de Bragança Paulista. A gente pega aí, eu tô à frente aí de 16 cidades, 27 delegacias, tá? Mas não sempre foi assim. Eu me formei em 94, passei a advogar. Eu advogava na área empresarial, inclusive em São Paulo. Trabalhei muitos anos lá na Avenida Pacaembu. Foi uma grande história de vida e fui parte, aprendi muito morando e trabalhando em São Paulo, até que nos anos de 2003 eu percebi que eu precisava atrás da minha lenda pessoal, como diria Paulo Coelho, né? E a minha lenda pessoal, no meu entender, era o quê? Entrar para a carreira policial, ser delegado de polícia. E aí eu acabei, na época, largando tudo, né? Largando o que eu trabalhava, tal, para seguir o meu sonho, e foi isso que aconteceu. Eu virei delegado de polícia em 2005. Em 2005 era delegado de polícia e passei a trabalhar aí em São Paulo, trabalhei em Guarulhos. Em Guarulhos eu trabalhei em vários distritos policiais, inclusive no setor de homicídios, né? A ponto aí de fazer, inclusive, local de crime com rapel. Era uma coisa sensacional, tá? Então foi uma experiência muito grande. Depois eu fui trabalhar em Campinas. Em Campinas eu fiquei pouco tempo, mais ou menos um ano, e fui para Paulínia, que pertence à seccional de Campinas. Paulínia... Cadeia feminina, né? Fui diretor da cadeia feminina lá, inclusive. Fiquei 3 anos em Paulínia. Aliás, quando eu fui para Paulínia, eu fiquei até deprimido. Por quê? Porque eu gostava de ação, né? E quando eu fui para Paulínia, 70% do acervo cartorário da delegacia era crimes tributários. Então, eu tinha que andar com terno, gravata, atender. Tá. Já não era muito a sua praia, né? Exato. Até aprendi a ser, né? Aprendi com a área lá. Mas, no começo, eu fiquei meio assim. Deu um choque. E aí, vivi uma experiência muito legal lá. Fui diretor de cadeia, peguei, inclusive, rebeliões. Então, foi muito importante aí para me criar uma casca dentro da polícia. Depois, eu fui convidado para vir para a minha região. Eu sou bragantino nato, tá? Fui convidado pelo meu diretor na época. Falou, olha, você iria para a tua região, é Bragança Paulista, você vai ter problema porque você conhece todo mundo. E aí, você vai para essa área lá, tal, se eu quero que você seja operacional. Eu falei, pode mandar que eu vou. E vim, se eu não me engano, em 2012... final de 2011, para Bragança, e trabalhei na DIG, na DISE. A DISE é como se fosse o DEIC de São Paulo. Sim. Eu fiquei à frente, né? Nós investigamos muitos crimes gravíssimos, muitos crimes de alta repercussão, inclusive mundial, internacional, e foi um período muito interessante. Eu sempre gostei muito de trabalhar e essa era a minha área. Imagina, eu troco o sossego de trabalhar como advogado no horário de expediente das 9 às 18 ou das 8 às 17, tá? E vou ser policial
delegado de polícia onde eu não tenho noite, não tenho dia, não tenho domingo. É uma rotina dinâmica, né? Exato, Assim, 24/7. E mesmo assim gostando da coisa. Então, só pode ser louco mesmo. E sempre foi o seu sonho, então? Sempre foi meu sonho. Desde pequenininho? Olha, só para você ter uma ideia, isso aí, eu vou ter que falar, não vai ter jeito. A minha mãe me conta, né, que eu chupava chupeta, eu tinha 2, 3 anos lá, e dela falou, olha, se eu te der um cinturão com 2 revólveres assim, você para de chupar a chupeta? Eu falei, na hora. Tá aqui. Agora, vamos lá. E a estrela de xerife. Então, eu gostava muito, era algo que fazia parte da minha vida. Eu não poderia passar por essa vida sem essa experiência. Então, eu me considero totalmente realizado e Deus não me deve nada, viu, Júlia? Nossa, que incrível. Não, trajetória sensacional. Bacana. E, doutor... Vamos lá. Agora, acho que muitos querem saber. Será que você pode relatar um pouco dos momentos mais marcantes dentro dessa sua trajetória? Da carreira? Isso, da sua carreira, da trajetória inteira, né? Legal. Em todas as áreas que você atuou. Eu sempre coloquei, Júlia, que enquanto todo mundo falava que eu era pé frio, eu sempre achei que eu era pé quente. Por que isso? Porque eu sempre atraí o crime mais grave para investigar. Enquanto os meus policiais estavam comigo falando, não, pelo amor de Deus, coisa grave assim, não, eu torcia para que a coisa acontecesse e caísse comigo para eu ir trabalhar. É um desafio novo, né? E sempre aconteceu isso. Vinha um crime gravíssimo, ia lá e resolvia. Então, eu tive um caso do maníaco de Guarulhos, tinha matado aí 16 mulheres. Lá, nós fomos em cima, investigamos e prendemos esse autor. Foram crimes marcantes, mexeu com muitas mulheres. Era tipo o maníaco do parque. Mulheres. Logo depois, foi um momento importante. Eu tive um outro caso que teve repercussão internacional, inclusive, que foi o crime da mala de Bragança Paulista. Não sei se você se recorda, acho que você era de São Paulo, talvez não. Foram encontradas em 2013 2 malas com uma ossada ou com pedaços de um corpo feminino. E nós partimos do zero e eu acabei investigando de cabo a rabo, chegando aí nos autores e podendo prendê-los, tá? Que ano que foi isso? Se eu não me engano, foi 2013 ou 2014. Agora eu não me lembro muito bem, mas é entre 2013 e 2014. Foi um crime muito sério, abalou inclusive o país. Deve ter chocado. Foi exatamente. Nossa, a região inteira, né? 2013. 2013. Então, foi algo muito expressivo na minha vida. Eu peguei casos de latrocínios, casos, inclusive, em Atibaia. Eu esqueci de falar, eu tive uma pequena experiência aqui em Atibaia, fiquei quase 1 ano aqui. E na época que eu fiquei, nós conseguimos prender um diretor de um canal de televisão aqui por assédio sexual a crianças, por abusar crianças, né? E foi um caso bacana de ter solucionado, mas triste pelas vítimas, né? Então, eu passei por vários crimes aí que a gente conseguiu investigar, mas graças a Deus deu tudo certo, sempre rezando para Nossa Senhora do Bom Policial, né, que traz a sorte para nós, além do trabalho, e a gente chega lá. Eu não tenho como não te perguntar como que você lida com tudo isso, como que é o seu emocional, né? Qual o custo emocional de todas essas experiências, né? É uma boa pergunta, Júlia, todo mundo me pergunta isso, tá? Eu poderia te dizer que a minha vida, e eu acredito que todas as pessoas devam observar isso, quer dizer, ela tem um propósito. Sim. Então, meu propósito eu achei, a minha lenda pessoal, como eu já falei anteriormente, né? Paulo Coelho dizia o seguinte, quando você quer alguma coisa de verdade, o mundo inteiro, o universo inteiro, ele conspira para que aquilo aconteça. E isso aconteceu comigo, tá? Então, no momento em que eu escolhi a minha profissão, no momento em que eu escolhi fazer parte disso, é como se eu assumisse uma capa de invisibilidade, um escudo protetor, aonde eu podia verificar em um crime terrível, onde uma pessoa está esquartejada, uma pessoa está com a cabeça decepada e outras coisas mais, eu faço profissionalmente sem me abater. Entendeu? Então, eu tive um treinamento, um autotreinamento, fiz terapia há alguns anos e isso foi muito bom para eu carregar esse fardo aí, né? Tá à frente e eu lido muito bem com isso, não levo para casa os problemas.
né? Minha casa, meu santuário, então a gente evita. Você separa, né? Enfim, Sabe a gente separar separa, as a gente separa tudo isso. E eu acredito que isso seja o segredo do sucesso, inclusive. Dentro, até trazendo um pouco mais, né, para minha área, dentro da veterinária também a gente encontra muito, né? Pega animais, casos de animais que vieram de maus tratos, exato. isso, né? De acidentes. Então, era uma coisa que eu tinha muito receio, mas trabalhando com isso, nós acabamos nos blindando, né? Exato, vem um escudo natural e acabou. Vem um escudo e a gente consegue, né, Como resolver se fosse da melhor algo forma. divino. Então, eu penso Isso. dessa forma. E é assim que as coisas vão dando certo. Sim. Sua família sempre te apoiou? Sempre apoiou, tá? A minha família sempre apoiou e minha esposa sempre apoiou. Ela convive comigo até hoje e não eram raras as vezes que meu telefone toca de madrugada, várias vezes. Então, eu acordo, ela acorda junto. E se eu investigo, ela investiga junto. Até ajuda, né? Até ajuda. Então, mas eu sempre tive sorte com isso. Por isso que eu falo, eu me considero uma pessoa realizada. Deus não me deve nada mesmo. E agora trazendo um pouco mais para a questão, né, do livro Intermediária é uma Arte. Que eu li, inclusive. Parabéns ao Denizar. Muito bom, não tem nem como. Acho que todo mundo deveria ler esse livro, tá, gente? É uma experiência única. Qual a importância da intermediação na sua rotina? Bom, primeiro, como é que eu vejo... O que é intermediar, né? Para mim, eu entendo que intermediar é comunicação. Tá? Exato. Quer dizer, às vezes, você tem que saber se comunicar. Quanto mais eu souber me comunicar, mais fácil e mais êxito eu vou ter nas questões. Tá? Parece simples isso, mas não é simples. Isso é difícil. Tem gente que tem um conhecimento muito grande técnico, mas não sabe se comunicar. Exato. E se não sabe se comunicar, acaba dando errado todo um sistema. Tá? Então, uma cascata, né? É um efeito cascata. Então, na polícia, é necessário, por exemplo, me comunicar com a minha equipe. Tá? Então, eu tinha que ser muito claro com eles. Eu tinha que entender, inclusive, o problema deles. Porque intermediar é a comunicação e é o elo. Sim. É de algo para algo. Tem uma vítima com um policial, né? Tem um problema social com um policial. Enfim, eu tenho que saber me portar e tenho que colocar a equipe com essa vibe. Se não tiver, vai ser muito complicado. Acaba sendo prejudicial se não houver essa intermediação, né? Prejudicial até às vezes arriscado. E eu gostaria que você também falasse um pouquinho quais as habilidades interpessoais mais importantes para intermediar dentro da sua rotina. Essa é a pergunta. Olha, primeiro, você tem que ser meio psicólogo, você tem que ter meio um pouco de experiência de vida, tá? Por quê? Eu tô falando a minha experiência, por sinal. Então, eu ouço muita gente, eu gosto de receber as pessoas, isso é uma característica minha. Eu recebo as pessoas, eu atendo as pessoas, eu tento me colocar no lugar delas, eu tenho essa empatia. Isso, para mim, não é de hoje, isso sempre foi assim. Então, desde o criminoso até a família dele ou a vítima, a gente tenta se colocar no lugar, tenta passar um momento de solidariedade, de ajuste, de força, de proteção. Porque as emoções estão à flor da pele, né? Eu acho Exatamente, que cada um que vai com o lados, problema. Né? Tanto da vítima quanto, né, do envolvido. E independe do crime, porque às vezes a pessoa perdeu o documento dela e para ela é o maior problema do mundo aquele. E a gente vai tratar com esse respeito. E caso de rotina, né? Sim. Entendo. Você poderia falar um pouquinho mais sobre o seu propósito de vida? Propósito? Vamos lá, essa é uma pergunta boa, acho que nunca ninguém me fez. Eu acho o seguinte... Exclusividade aqui, hein, gente? Não, é uma pergunta interessante, ampla até, né? Sim. Propósito. Eu não consigo fazer nada sem um propósito, Júlia. Para mim, o que é o propósito? É além da pessoal, é estar aqui por algum objetivo. Eu tenho tudo o que eu preciso, tá certo? Como eu já falei e continuo falando, sou uma pessoa realizada. Mas se eu faço alguma coisa, geralmente é para servir. Geralmente é para ajudar. Eu me sinto muito bem ajudando o próximo. E ajudar que eu falo não é dando donativo, não é isso. Ajudo da minha forma, da forma de como policial eu vou abraçar o problema e vou para cima, tá? E eu sou muito reconhecido, desculpa a falsa modéstia, na minha região justamente por isso, porque eu sempre fui acessível.
e sempre me comunicando, tentando ser comunicador, tentando desenhar o problema ou pelo menos entender o que está acontecendo. Intermediador. Por isso que eu falei, tem tudo a ver com a minha área. Então, meu propósito é servir. Tanto que eu sou um servidor público, acho que o nome já diz. Entende? E eu entendo isso, porque tem gente que é delegado, tem gente que é policial, tem gente que é bancário, mas não sabe o que está fazendo lá. Então, eu tenho essa noção, eu estou servindo. E sobre os seus projetos? Será que você pode falar um pouquinho mais sobre o Caveirão? Ah, legal. Ó, antes de falar do Caveirão, Júlia, é importante te dizer o seguinte, tá? Embora eu esteja em Bragança Paulista, na Delegacia Seccional de Bragança Paulista desde 2011, eu assumi a Delegacia Seccional de Bragança, ou seja, a Seccional de Bragança seria uma região, como se eu fosse um delegado regional, tá? Assumindo aí a liderança de 16 municípios, 27 delegacias. Para mim foi muito bom assumir este cargo. Eu gostei muito de poder estar nesse cargo. Por quê? Porque por conhecer a região, ficou mais fácil para mim saber as demandas, tanto dos policiais como da população. Então, ficou mais fácil. Então, você fala Atibaia. Atibaia, praticamente a minha adolescência e pós-adolescência foi toda em Atibaia. Quer dizer, eu tenho muitos amigos aqui, tá? Quando eu trabalhei aqui, eu vi as dificuldades que Atibaia tinha. Então, para mim, foi mais fácil lidar com isso como delegado seccional, tá? Então, onde eu quero chegar para você? Eu acabei criando setores, delegacias, todas no sentido de tentar melhorar a qualidade do serviço policial, do atendimento, sempre... Delegacia online, né? Sempre procurando. A delegacia online, ela já existia, a gente só incrementou. Tá? Inclusive, vale dizer, Júlia, que em 2022 eu fiz o curso superior de polícia, que é um curso de especialização em segurança pública, o último curso que a Polícia Civil nos dá, que a Academia de Polícia nos serve, é para poucas pessoas. Na época eu tive que prestar um concurso para fazer esse curso superior, tá? Me dava um diploma de especialista, um certificado de especialista, e eu lembro não, o meu trabalho de conclusão de curso foi justamente esse, né? Um incremento ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, para mim, também um dos motes de gestão que eu verifico é o quê? A humanização de tratamento e cuidar das pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu estou falando de quem? Eu estou falando da violência doméstica, da mulher, eu estou falando da criança e do adolescente, eu estou falando do idoso, eu estou falando do deficiente. Eu estou falando da população LGBTQIA+, que ninguém se preocupa, tá? Inclusive, nesse setor, Júlia, quando eu fiz esse trabalho, eu fiz uma pesquisa empírica. E um dia eu estava cortando o meu cabelo e a pessoa que estava cortando o meu cabelo, eu sabia que era homossexual e que era casado com essa... tinha um marido, né? E eu perguntei para ele, falei, olha... Ô, cidadão, me fala uma coisa. Eu te conheço e tal. Se você tivesse um problema criminal, você iria num plantão policial para registrar a sua ocorrência? Ele não teve dúvida em falar que iria, com certeza. Não tinha problema nenhum em ele ir até um plantão policial, mesmo na condição de homossexual. Isso não teria um problema. Aliás, ele nem falou na homossexualidade ou na opção sexual dele. Ele simplesmente ia como cidadão. Aí eu fui mais picante. Mas você iria de mão dada com o seu marido dentro de um plantão policial? Aí que eu entendi a empatia. Aí que a coisa pegou. Por quê? Porque daí ele falou, não, isso eu já teria um pouco de receio. Aí. Entendeu? Coisa que eu não tenho. Eu sou heterossexual, eu entraria com certeza numa igreja de mão dada com a minha esposa, ou iria num plantão policial, ou num hospital. Coisa que esta figura não conseguia. E aí eu te pergunto, o Estado não está aqui para todo mundo? Sim. Compreende? Então, existe realmente um preconceito que deve ser combatido. E a gente deve se especializar nisso, e isso é um dos meus pilares aí que eu tento construir na minha carreira, entender esse tipo de gente. Então, só para te falar, quer dizer, eu tenho duas delegacias da mulher, né? Uma em Bragança Paulista, outra em Serra Negra, e tenho 2 NANs. Né? O NAN é o Núcleo de Auxílio de Atendimento à Mulher,
né? Eu tenho um em Socorro e acabei de inaugurar, faz 1 ano e pouco que eu inaugurei aqui em Atibaia. Em Atibaia. Que são o quê? Núcleos, são espaços específicos para atendimento de mulheres em situação de vulnerabilidade, em casos de violência doméstica, o que melhorou muito a qualidade, principalmente em Atibaia, que o acervo era muito grande. São as salas lilás, né? As salas lilás. Isso, tem todas as delegacias. Na verdade, não é a sala lilás, tá? O NAM é como se fosse uma delegacia da mulher, à parte. Sim. A sala lilás, elas também foram criadas e elas estão aqui para atender a população 24 horas. Na sala lilás, ele vai acionar a mulher ou a pessoa que se identificar com o gênero feminino e tiver algum problema relacionado à violência doméstica, ela vai poder ir num plantão policial, seja ele qual for, ela vai entrar numa sala especial, vai acionar um link, mais ou menos, com uma tela como essa, e vai poder conversar com uma delegada da mulher que está baseada em São Paulo, mas vai poder tomar as providências cabíveis na região onde ela se encontra. Então, é uma coisa bem legal, bem bacana, um sinal de evolução aí nosso. E tem a presença de psicólogos também, que eu acho que é importantíssimo. Na Delegacia da Mulher, sim, tá? Nós temos aí o projeto Rendar, é uma ONG e ela oferece aí psicólogos para o atendimento, para o primeiro atendimento a essas pessoas vulneráveis aí, estou falando frágil, das mulheres, né? Mas não necessariamente. Sim. Vai dar todo o apoio emocional que possa ter, inclusive apoio profissional. Eles chegam até a arrumar emprego. Nossa! Né? Para deixar a mulher ou a pessoa que se identifica numa posição mais autônoma, né? Em relação ao problema. Acho que é até importante a gente falar, trazer isso à tona, porque tem muita gente que não tem conhecimento, né? E é um assunto em alta no momento, né? Muito, é um assunto que está pegando, pelo menos no Brasil e no mundo, é algo muito importante. A gente tem que equilibrar as forças, né? Então, são ações afirmativas e vem acontecendo a passos largos. Eu posso te dizer que num trabalho efetuado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, por um doutor na área, ele diz o seguinte, né? Onde nós temos Delegacia da Mulher ou temos espaços especializados para a proteção da mulher e pessoas em situação de vulnerabilidade, a tendência é que esses crimes aumentem no começo e diminuam conforme o tempo. Por quê? Vão aumentar porque você vai fazer com que a pessoa vulnerável tenha confiança e vá lá fazer a sua denúncia, coisa que é difícil acontecer. Geralmente a mulher, ou seja, quem for, não vai... ele tem um receio, né? Essa pessoa vai ter um receio natural e se sente muitas vezes constrangida, Exato, né? E não vai. Então, com isso, com a criação de unidades especializadas para o atendimento, a gente passa a tratar melhor e a pessoa passa a ter confiança em dar o problema para nós resolvermos. E isso está acontecendo sempre. E a tendência disso é o quê? Que você vem inibir, porque há um trabalho de conscientização também. Se você vai conscientizar... Olha, onde nós temos a paz de espírito? É na nossa casa. Certo? Se o marido... O ideal era para ser assim, O ideal era para ser assim. Né? Para que ter uma casa se eu vou entrar em conflito? Concorda? Então, também tem que conscientizar aquele casal, aquela família, que lá é o santuário deles. Então, eles têm que se respeitar. E isso vem sendo feito com uma certa constância. E o nosso objetivo é isso. Há uns 15 dias atrás, eu dei uma palestra na ACOAB, tá? Onde pessoas que vão entrar, vão receber as casas do Projeto Coab lá para viver, e a gente está dando o quê? Está dando um suporte anterior e justamente conscientizando eles. Olha, não se esqueça, você vai morar numa casa, você vai ter condições de ter sua casa própria. Mas pensa, valoriza isso, valoriza você e sua família, não deixa os problemas internos acabarem com isso, entendeu? Não deixa o entorno acabar com isso. Como eu falo o entorno, de repente você tem tráfico de drogas, traficantes do lado, não deixa que isso cresça, entendeu? Percebam o problema e excluam esse problema. Não sei se você está me entendendo. Lógico. Mas, então, este processo de conscientização ele é muito importante e tem que estar sempre aí. Uma forma também de acolher, né, as mulheres.
E fiquei sabendo que dia 18 eu não falei do do Caveirão, eu não falei do Caveirão. É o próximo, a gente já volta para ele. Dia 18/7 teve uma inauguração, não teve? Teve sim. Na última sexta-feira, nós também criamos algo que eu achei importantíssimo. Nos dá autonomia, a seccional de polícia de Bragança Paulista, que abraça 16 cidades, inclusive Atibaia, e principalmente Atibaia. A gente montou um centro de inteligência policial, na verdade um laboratório de investigação de crimes do colarinho branco, em especial crimes de lavagem de dinheiro, tá? Isso contou aí com uma sala anti-ruído, com equipamentos próprios para análise de informações financeiras. Então, é uma coisa muito importante, algo que aí vai modificar a maneira da Polícia Civil estar investigando os crimes que vêm ocorrendo, principalmente crimes de fraudadores aí, que é o que pega mais, onde as vítimas são muito maiores, né? Mais do que o furto de uma pessoa ou o roubo de uma pessoa, um crime financeiro, às vezes ele pega centenas, que se não milhares. Então, a gente está aqui para fazer esse tipo de investigação, tá? Sem depender de departamentos de São Paulo ou mesmo Campinas, a gente faz por nós. Então, é a novidade do momento, É uma novidade. E com isso, tá? No próprio dia 18, nós também recebemos, fruto de um trabalho aí do DEINTER 2, do Departamento de Polícia Judiciária do Interior 2, no caso Campinas, e nós conseguimos a doação de um carro forte por parte da empresa Prosegur, e nós transformamos esse carro forte em um caveirão. E o que é o caveirão? O caveirão é um carro para utilização em solo terrestre, tá? Para operações de alto risco. Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos um problema há pouco tempo aqui em Atibaia, no bairro do Caetetuba, onde 2 policiais militares, no abordar 2 pessoas, foram agredidos por um conjunto de pessoas moradoras daquele bairro e ficaram acuados. Então, o caveirão, ele vem para quê? Ele vem para impedir isso. Então, um serviço policial e proteção. Sim. E é um projeto educacional também? Sempre. Tudo que a gente faz é um processo para ajudar a segurança, para a proteção e conscientização. E conscientização nada mais é do que educação, não só da população em si, como dos nossos jovens, das nossas crianças, enfim. E você tem feito palestras em escolas? Muitas palestras, tá? A gente vem tendo um problema seríssimo, Júlia, com o chamado cigarro eletrônico. Tá? Pode, né? Com o pod, o vape, ele é chamado de várias formas, tá? O problema todo é o seguinte, o vape ou o cigarro eletrônico, ele é proibida a venda dele aqui no Brasil, tá? Isso foi uma questão até de proteção às empresas que fabricam cigarros físicos, mas com esta proibição, isso gerou um mercado clandestino. E esse mercado clandestino vem de outros países que fabricam esses cigarros eletrônicos sem qualquer tipo de fiscalização, sem qualquer tipo de limite. Então, hoje, um vape, que você pode fumar até 1.000 cigarros, essas são 10 mil... Você vai comprar vape por R$100, você vai ter como se fosse 10 mil cigarros. E você vai estar inalando coisas que você não sabe o que você está inalando. E isso pode ser muito prejudicial ao seu pulmão. Então, isso é um estudo real, tá? Hoje, fumar o vape é como se... É 50 vezes pior do que um cigarro normal. Olha que loucura. Então, o adolescente, ele vai lá, tem 15 anos, ele fuma, geralmente escondido dos pais... Mas em festinhas, né? Com os amigos. Não tem cheiro, só tem um suposto aroma de morango, coisa dessa natureza. Não tem cheiro, não condena. E ela, com 15 anos, está fazendo isso. Quando ela tem 23 anos, ela está com o pulmão inteiro tomado. É tão pequenininho, para quem não conhece, ele é até bonitinho. Bonitinho, parece inofensivo. Mas tem sérios riscos à saúde, pessoal. Então, fica o alerta também, importantíssimo. E tem algum outro assunto que você traz nessas palestras? Eu falo um pouco de drogas, né? Na verdade, o vape é uma porta de entrada para outras drogas. Isso, palestras educativas. A gente vem aí dando palestras em escolas, em colégios e tal. Inclusive nas universidades, a gente vem falando um pouco isso. Também venho dando palestras aí relacionadas à violência doméstica em algumas empresas, principalmente aquelas onde as mulheres estão em maior número, para conscientizá-las, para dar esse suporte para elas. Então, a gente vem fazendo esse trabalho.
Porque às vezes vem de casa, né? Vê alguma coisa em casa e acha normal, né? E é importante você trazer essa não questão. é normal. Não aí que é tá. normal, gente. E o alcoolismo também, né? Eu acho que é uma questão muito importante hoje. Não sei se você aborda na sua Sim. O alcoolismo, faz parte das o drogas, problema né? do alcoolismo é que ele pode gerar o quê? Ele pode gerar um problema de embriaguez ao volante que possa vir matar uma família. E isso vem acontecendo com certa frequência. Então, a gente também tem que conscientizar e a nossa tolerância tem que ser zero em relação a isso. As pessoas têm que realmente aprender. E é o que eu falo, dependendo do que for, vai preso mesmo. Infelizmente, gente. Eu vejo muito na faculdade, eu tô na faculdade ainda também, e consumo de álcool e outras drogas ainda é bem presente. Infelizmente. Nós não temos uma proibição, a não ser que seja vendido para maiores de idade. Sim. O problema, lógico, você deve beber com moderação. Mas o que não está havendo é a consciência de que dirigir é problemático. Então, hoje, você tem motorista de aplicativo. Eu acho que é muito mais fácil, eu mesmo. Não digo em Bragança, que é onde eu moro, eu sou bragantino. Mas se eu vou para São Paulo, o motorista de aplicativo, seja o Uber, o 99, VR Drive. Poxa, a gente usa muito, entendeu? Nossa, é muito São Paulo... melhor. Você está ajudando esse trabalhador que está ganhando a vida de alguma forma. Sim. Tá certo? E você está correndo menos risco. Então, eu sou um fã aí dos motoristas por aplicativo. Viu? Com certeza. Se for beber, não dirija, gente, por favor. Bom, sobre as denúncias online, cresceu o número nos últimos tempos? Olha, Júlia, você está falando de denúncia, tá? Eu vou falar de denúncia online, mas vou falar do BO eletrônico também. Importante. Nós crescemos, assim, muito durante a pandemia, tá? Era comum nos plantões policiais eles serem cheios, lotados, e a pessoa esperava e ficava 2 horas e horas. E a questão do atendimento policial, as pessoas reclamavam, e até com uma certa razão, mas havia também um outro problema, uma questão policial, uma questão mais delicada, eu preciso mais de detalhes, então a pessoa vai registrar no balcão do plantão policial, então tem que ter dados e tal, enfim. Você deixava que aquele plantão ficasse lotado. Tá? Com a pandemia, nós desenvolvemos a chamada delegacia eletrônica, onde era possível você registrar a sua ocorrência no celular, na sua residência, no conforto do seu lar, Bem no prático, seu né? trabalho, tal, através de um laptop, de um celular, você consegue registrar. E isso foi muito importante. E a cada dia que passa, vem aumentando mais essa confiança nos BOs eletrônicos. E já te digo outro, viu? O BO eletrônico, ele é registrado hoje, amanhã está na minha mão, ou está na mão do delegado. Então, é algo muito interessante, né? Nós podemos registrar praticamente quase todos os crimes previstos na legislação, a não ser aí o estupro, o homicídio, o latrocínio, por razões óbvias, você tem um corpo, você tem um cadáver, é uma coisa mais física, tá? Mas de resto, qualquer outro crime pode ser registrado na delegacia eletrônica. E da mesma forma, quando você fala em denúncia, nós temos aí o chamado web denúncia, tá? Tá no site, e você pode denunciar qualquer tipo de crime que você esteja se deparando, seja crime de tráfico, ou mesmo maus tratos a animais, que eu vou falar daqui a pouco, acho que é importante, é o próximo tópico. tá? Violência doméstica, entre outros crimes, tá? Então, aí nós encontramos no Web Denúncias esse espaço para a população pegar e colaborar com a polícia, tá? Bom, então, já que você trouxe essa questão, né? Fala um pouquinho sobre a CEPA. Tá. Olha, Júlia, eu sempre fui um simpatizante da causa animal. E eu sou suspeita para falar, viu, Tá? gente? Eu sempre fui... Pra você ter uma ideia, a minha cachorrinha dorme comigo abraçadinho, viu? E de conchinha, tá? Então, eu tenho muito amor aí por animais, por cachorro. Gosto da causa. Eu diria para você que eu não sou ativista, eu não sou aquela pessoa que vai... na rua, ser ativista, criar bandeira, mas sou um grande simpatizante. E eu sempre tive vontade de atuar também nesta área. E qual foi? Nós recebemos aí uma quantidade boa de policiais no final do ano passado. Tanto isso é verdade, nós reforçamos aí a delegacia de Atibaia, nós trouxemos aí praticamente 10 policiais a mais. Isso equivale a quase 3 delegacias completas, e em outras cidades, inclusive Bragança e todas as cidades que fazem parte.
Com esse número de policiais, foi possível abraçar este projeto. Essa causa, tá? Então, aí eu criei o CEPA, que é o Centro de Proteção Animal, tá? Como se fosse um setor especializado, onde eu tenho pessoas não só qualificadas, mas que gostam desta causa e podem atuar nessa causa. Na causa animal. Então, não vai ser incomum, Júlia, você verificar aí uma viatura do CEPA indo aí verificar denúncias de maus tratos a animais, né? E não vai ser também incomum você ver alguém preso por isso. Agora, também, veja, eu não fico feliz em prender alguém que maltrata o animal. Eu vou ficar feliz na conscientização desse cidadão. Trazer novamente essa questão. Então, você que gosta dessa área, eu vi, está na tua cara. Eu penso o seguinte, quem não quer ter um animal doméstico, não vai ter. Se eu não gosto de cachorro, eu não vou ter cachorro. Não tenha cachorro. Se eu não gosto de gato, eu não vou ter gato. Agora, qual é o problema? Eu gosto de animal. Então, todo mundo que tem animal quer ter um animal. O problema é como ele vai se dirigir a esse animal. Ele vai se dirigir a esse animal como se fosse uma coisa, como um celular que eu posso tacar na parede a hora que eu quiser e destruí-lo, ou eu vou entender que aquele animal lá, ele sente dor, ele tem sede, ele tem fome. Necessidades então, básicas. É isso que eu preciso conscientizar as pessoas. Você quer ter? Tenha, mas não se esqueça. Ele está sujeito a uma doença, ele tem fome, ele tem sede, ele tem que ter um espaço para que ele se locomova. Então, isso é mais um trabalho de conscientização do que prisão, do que efetuar prisões aí. É necessário ter recurso, né? Não é simplesmente pegar o bichinho, porque tem gastos com o veterinário. É importante, né, essa questão do controle de doenças, de zoonoses. Exato. Mas aí que tá, a gente também tem que ter um pouco de bom senso. Por quê? Sim. Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro para comer e tem um animal. Exato. Tá? Então, logicamente, você vai ter que, né, ponderar isso. Então, às vezes você acredita que aquilo seja maus tratos, mas o próprio proprietário já é um maltratado. Sim. E mesmo assim ele tem um animal. Então, vamos sempre sopesar isso e verificar. Para mim, o pior é quando o proprietário, o tutor daquele animal, vamos falar a linguagem correta, ele trata como um objeto. Quando ele trata como um objeto, na verdade, ele não entendeu nada, ele acredita que ele tem o poder da vida e da morte a hora que ele quiser de um animal, e isso é terrível. Isso é terrível e isso a gente vai combater mesmo. Você já pegou vários casos aqui na região? Muitos. Tanto em Atibaia também. Atibaia já tem um setor aqui do CEPA, sim, tá? São 2 policiais aí que estão fazendo essa frente, pode ver. Se você verificar aí, toda semana tem um caso. Bragança Paulista, todo dia tem alguma coisa aí que vai. E é isso, nós estamos educando também. Então, a propaganda é a alma do negócio. Não faça que você pode se complicar, né? Tanto isso é verdade que uma pessoa... Um outro dia chegou aí, a secretária da minha sogra chegou para mim e falou: olha, doutor Sandro, tudo bem? Eu estou preocupado, porque às vezes eu tenho que pôr o meu cachorro na coleira, eu vou ter problema com o cepo. Olha, cuidado. Então, tá havendo essa conscientização, né, das pessoas. Exato. É uma coisa que eu acho que aos pouquinhos, né, tende a melhorar o cenário. E, bom, você tem mais algum projeto que você queira trazer para nós? Contar alguma novidade? Quiser dar um spoiler? Sim, do que está por vir? Júlia, o nosso objetivo aqui é melhorar a qualidade e a situação, ou a sensação de segurança das pessoas, tá? A gente vem fazendo isso com uma certa intensidade. Tanto isso é verdade que nós reduzimos aí 40% dos crimes de furto e roubo na nossa região do semestre passado para esse semestre. Isso é muito significativo e mostra que nós estamos no caminho certo. Eu queria agradecer todas as forças de segurança por estarem com a gente aí. Então, eu estou falando da Polícia Militar, eu estou falando da Guarda Civil, da Polícia Rodoviária, tal, que está sempre com a gente está sempre unido aí para fazer um trabalho
mais eficiente. E aí eu vou destacar o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrado, onde até a Prefeitura participa disso, o Poder Judiciário, o Ministério Público, e isso faz com que todos nós compartilhemos aí as informações, as situações, para que a gente tenha aí um planejamento mais eficaz, mais exitoso. Perfeito. Só perguntar aqui para os bastidores, temos perguntas? Vamos ver como tem um pessoal assistindo online. Para mim não está aparecendo, não. Tá para você, Gabi? Não? Mas eu me coloco à disposição. Para futuros esclarecimentos. Bom, muito obrigada pela sua participação nesse episódio, mais um podcast. Foi incrível a nossa conversa, foi um bate-papo, eu acho, né? No meu WhatsApp, que cara incrível. Obrigado. Eu não sei quem está falando, mas obrigado. É a Gabi. Quem que mandou, Gabi? Tem Foi nome? a Liane, falou, nossa, que cara incrível. Mandou pros meus amigos, falou, cara inteligente, um cara incrível. Obrigado, valeu. Sempre muito bem elogiado, É isso. né? Mas é isso. Isso é a comunicação em se intermediar, entendeu? É se fazer presente. Essa é a ideia. Sim, doutor, desejo um enorme sucesso na sua carreira. Já é um sucesso, né? Desejo sempre mais. Eu só recebi elogios de você. Desde quando eu comecei a pesquisar, eu soube que eu iria entrevistá-lo. Já fui atrás e só li coisas boas, pontos positivos. Então, mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer também a todo mundo que está assistindo. Agradecer os nossos bastidores, que estão por trás das câmeras. E esperamos vocês no próximo episódio. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço a todos, parabéns aí pelo programa, parabéns pelo podcast, gostei muito das perguntas, isso me deu razão aí para alertar, para orientar, para dar uma série de informações que eu acredito que sejam úteis aí para todo mundo. Trazer até curiosidades, né, dos casos que eu achei Exato. incrível. E pode me chamar sempre que eu estou à disposição. Com certeza terão outras oportunidades também. Obrigada a todos. Obrigada mais uma vez ao Denizar também, que está nos bastidores hoje, só acompanhando. Muito obrigada pela oportunidade. Espero vocês no próximo. Tchau, tchau.